como desenvolver verdadeiras virtudes. Afinal de contas, o que são virtudes? São aquelas qualidades relacionadas à construção da nossa personalidade. Virtude, na verdade, é um princípio de ações do bem viver. E na Bíblia a gente encontra um verdadeiro manual, onde a gente vai aprender a desenvolver virtudes. Porque a vontade de Deus para nós é que a gente se aproxime cada vez mais dele. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai aprendendo e desenvolvendo virtudes. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes a gente quer que o mundo mude, que o mundo seja algum lugar melhor para a gente viver, quando na verdade somos nós que precisamos ser pessoas melhores para o mundo. Quanto mais a gente desenvolve as nossas virtudes, mais a gente vai se tornar alguém melhor para o mundo, a nossa melhor versão todos os dias. Cada um de nós temos personalidades diferentes e é bom que sejamos diferentes, assim como o corpo, onde cada um é diferente e cada um tem sua função específica. Não há nenhuma parte do corpo que seja de maior importância ou de menor importância. Todos são importantes para que esse nosso corpo ele funcione perfeitamente. Cada um de nós tem a sua personalidade e quando a gente interage com outras pessoas, a gente precisa aprender a conhecer as diferenças e as personalidades de cada um. Existem algumas características da nossa personalidade que já vêm com a gente. No entanto, em todos os tipos e estilos de personalidades, a gente pode desenvolver virtudes, porque junto com aquilo que a gente recebe na nossa personalidade, a gente recebe luz e recebe sombras. Por isso, a cada dia mais, a gente precisa desenvolver virtudes para que a gente seja uma pessoa cada vez melhor, de acordo com a personalidade de cada um. Há pessoas que são mais calmas, mais pacientes naturalmente. Outras precisam desenvolver um pouco mais de paciência, um pouco mais de mansidão. Muitas vezes eu ia para o meu trabalho e durante o caminho eu ficava orando para que Deus me ajudasse, para que ninguém naquele dia falasse alguma coisa ou me tirasse daquele estado que eu estava, ou naquele estado zen, ou naquele estado de tranquilidade. Só que muitas vezes isso não acontecia. Por quê? Porque a gente pede paciência para Deus e Deus nos dá capacidade, dá oportunidades de a gente exercitar a nossa paciência e de a gente exercitar as nossas virtudes todos os dias. A gente vai interagir com pessoas diferentes, de diferentes personalidades, de diferentes formas de pensar e a gente pode, com cada uma delas, ir exercitando as nossas virtudes, exercitando a nossa paciência. Só que muitas vezes a gente se deixa levar pela carne, não é mesmo? Pelos impulsos, pelas nossas emoções e a gente acaba sufocando essas virtudes. E a gente precisa exercitar todos os dias as virtudes. E na Bíblia a gente encontra um verdadeiro manual. Porque a gente sempre tem arestas que precisam ser aparadas na nossa personalidade e no nosso comportamento. Paulo nos dá umas recomendações sobre virtudes em Romanos 12. Sabem quem é Paulo? Paulo foi aquele que caiu do cavalo. Era Saulo, que era um romano que perseguia os cristãos. Ele prendia, ele maltratava e ele perseguia os cristãos. Até que um dia ele caiu do cavalo. Ele ouviu a voz de Jesus, que Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Na verdade, ele ainda era Saulo. Por que me persegues? E depois disso, ele recebeu
Deus recebeu Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e ele passou a pregar sobre a palavra de Deus. Foi um dos apóstolos muito importantes para que a gente hoje tivesse esse conhecimento, esse acesso a esse verdadeiro manual de virtudes que a gente encontra na Bíblia. Em Romanos 12, Paulo fala assim: o amor deve ser sincero, odeie o mal e apeguem-se ao bem. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. O que é amor fraternal? É a gente ter consideração, ter carinho, ter respeito, ter afeto por outras pessoas. Ele fala também: prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprio. Muitas vezes a gente quer se vangloriar demais e a gente deixa de valorizar as outras pessoas também. Ele fala: nunca lhes falte o zelo, ou seja, o cuidado com outras pessoas. Ele fala para que sejamos fervorosos de espírito, que a gente se alegre na esperança, que a gente seja paciente na tribulação, para que a gente desenvolva a paciência, para que a gente persevere na oração, que todos os dias a gente possa perseverar nessa oração. É esse conselho que ele nos dá com relação às virtudes. Que a gente abençoe aquele que nos perseguem, que a gente se alegre com aqueles que se alegrem, que a gente chore com aqueles que choram, que a gente tenha a mesma atitude uns para os outros e que a gente não seja orgulhosa e que a gente esteja disposto a se associar a outras pessoas, muitas vezes numa posição inferior do que a nossa, segundo a hierarquia terrena que a gente vê. Que a gente seja cada vez mais humilde e que a gente vença o orgulho, porque o orgulho faz parte das sombras que a gente carrega na nossa personalidade e que muitas vezes oculta uma grande virtude, que é a humildade. Que a gente não seja sábio aos nossos próprios olhos, porque a sabedoria que a gente tem, que provém de nós, é muito pequena se comparada à sabedoria de Deus. E que a gente faça o possível para que a gente possa viver em paz com todas as pessoas. Que a gente não retribua o mal com o mal. Que a gente não se vingue, que a gente não se deixe levar pela ira, que a gente não se deixe levar por as nossas paixões, não é mesmo? Porque ele diz que a minha é a vingança e eu retribuirei, ou seja, é Deus quem vai fazer a justiça por nós. E ele diz assim: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Porque é muito fácil a gente amar, a gente fazer o bem para as pessoas que a gente gosta. Mas como que a gente vai conservar essa virtude para as pessoas que nos perseguem, para as pessoas que às vezes a gente não gosta? Porque a virtude, ela independe da pessoa para quem você vai entregar essa virtude, com quem você vai compartilhar. A virtude é algo nosso, para ser conservado em nós, independente da situação que a gente seja colocado. Ele diz ainda: não se deixam vencer pelo mal, mas que seja sempre o bem que vença. Todos os dias a gente recebe oportunidades para a gente desenvolver as nossas virtudes, para a gente exercitar. E por mais que a gente ore, por mais que a gente peça a Deus para que nos afaste das tentações, a gente todos os dias vai ser tentado a romper as nossas virtudes. Mas para isso a gente precisa estar perseverante na oração, perseverante na fé em Deus, para que a gente viva melhor a cada dia, para que a cada dia mais a gente desenvolva mais virtudes, que a gente exercite
todas essas virtudes que estão nesse grande manual da vida, que é a Bíblia. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar espalhando virtudes para tantas pessoas. Fiquem com Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Até amanhã!